Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso quadro onde eu conto relatos de sobreviventes de pais abusivos. Eu dou a oportunidade àquelas pessoas que querem colocar para fora suas histórias, as suas experiências, para que nós possamos mostrar para essa sociedade que não é somente um caso aqui ou ali na televisão, mas que acontece muito mais do que a gente imagina. Normalmente esse quadro eu gosto de chamar a carta que eles nunca vão ler, mas hoje nós vamos começar outro quadro, é o quadro que eu vou chamar Também Aconteceu Comigo, onde eu vou contar relatos de pessoas que tiveram experiências com pessoas abusivas, narcisistas e psicopatas. E também com gente safada, né, gente? Porque nem tudo é só o narcisismo, também tem a safadeza também atrás das histórias. E como eu tenho recebido vários relatos, e entre eles também relatos de pessoas que estiveram em situações abusivas, eu resolvi contar. Primeiramente eu estava em dúvida se eu ia fazer isso ou não, mas após pensar muito e entender o porquê muitas pessoas caem em mão de pessoas abusivas, eu percebi realmente que tem a ver com o nosso assunto, porque sobreviventes de pais abusivos têm a tendência de cair na mão de relações abusivas, porque é a única coisa que eles conhecem. Enquanto eles não se educar e conhecer sobre o assunto narcisismo e abuso emocional, eles vão estar sempre pulando de uma relação má a outra. E um grande exemplo disso tudo é a minha própria experiência. Eu fui casada 3 vezes e 3 vezes foi um relacionamento abusivo. Um dia eu vou contar a minha história aqui, quer dizer, as 3 histórias. São muito longas, mas hoje nós vamos concentrar na carta da Flor. A Flor me enviou essa carta já faz 1 mês e meio. Eu já gravei esse vídeo antes e sempre que eu ia postar aconteceu uma coisa, eu tinha que colocar outro vídeo e logo depois ela me enviou mais informações e eu disse não. Eu vou esperar um pouco no momento certo. Eu acho que esse é o momento certo, porque mais e mais eu venho recebido esse tipo de relato. Inclusive, se você quiser contar também a sua história, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição desse vídeo para onde você pode enviar a sua história. Normalmente nós trocamos os nomes porque é importante manter a privacidade dessas pessoas. E para você que caiu aqui de paraquedas e não sabe quem eu sou, meu nome é Yernes, eu sou sobrevivente de pais narcisistas, familiares tóxicos e relações abusivas. Também sou formada em Pedagogia Social Cognitiva na Holanda, onde trabalhei nessa área por mais de 5 anos. E quero também lembrar que este canal não tem nenhuma intuição de diagnosticar ninguém. Ele foi feito na intuição de contribuir sobre esse assunto, porque é um tabu falar sobre isso na nossa sociedade. E às vezes também até é um tabu falar em relações abusivas. Quantas pessoas estão nesse momento em uma relação abusiva e não têm coragem de contar a sua história, não têm coragem de entender o que realmente está acontecendo, porque alguém diz, é assim mesmo, relações é assim mesmo, é difícil. Ninguém tem relação perfeita. Não é questão de ter uma relação perfeita, é questão de ter uma relação saudável. Não é questão de ter um contato com seus pais perfeito, mas é questão de ter um contato saudável com seus pais. Então hoje nós vamos ler o relato da Flor, onde demonstra exatamente um relacionamento abusivo. E talvez no final você diga, não é tão abusivo, mas se você prestar atenção no comportamento, essa é a forma mais perigosa de abuso, porque essa faz você se duvidar de você mesmo. E a Flor, como muitos, também é sobrevivente de pais abusivos. Então vamos lá para a história da Flor. A Flor tem 58 anos e a pessoa com quem ela se relacionou tem 39. Aí ela começa a carta falando, olá, passeando pelo YouTube deparei-me com o seu canal. Adorei a forma como os assuntos são abordados e por isso corri para escrever minha história e compartilhá-la com você. Também sofri abuso quando criança pelo meu padrasto, temos isso em comum. Porém não é sobre isso que vim contar, mas sim sobre um outro tipo de abuso. Vamos lá para a minha narrativa, ela diz. Conheci uma moça há 6 anos e desde o começo ela demonstrou interesse por mim. No entanto, não me relacionei com ela porque eu havia rompido o namoro e ainda estava abalada. E isso é muito bom que você fez. Passou um tempo, eu comecei a pensar na possibilidade, porque ela não me era indiferente, porém percebia atitudes estranhas. Olha só. Eu já desconfiava dela porque não a considerava uma pessoa transparente, mas não tinha a mínima ideia do que poderia ser. Era apenas intuição. Olha só, gente, eu vou ler essa carta e eu quero que vocês observem numa coisa bem importante, que talvez possa servir para você em qualquer situação da sua vida. Seja ela numa relação com um namorado, com um familiar, de trabalho, na rua, não importa. Nós, seres humanos, nós temos algo dentro de nós que nós chamamos de intuição. E essa é uma anteninha que é nos dada de graça. A gente está ali com ela para discernir o que é certo e o que é errado, aquilo que nos vai fazer bem e aquilo que nos vai fazer mal. Cabe a nós a usá-la, a confiar nessa antena, a confiar nessa intuição,
porque muitas das vezes a gente ignora. É claro que é importante sempre nos conhecer, para que nós possamos saber se realmente é uma intuição ou é uma insegurança nossa. E isso a gente só vai saber a diferença entre uma intuição e uma insegurança quando você se conhece. A Flor, ela deixa bem claro que ela recebeu o sinal da antena. E ao decorrer dessa carta a gente vai entender se ela usou essa intuição ou não. Porque ela diz, eu já desconfiava dela porque não a considerava uma pessoa transparente, mas não tinha a mínima ideia do que poderia ser. Era apenas uma intuição. Não era apenas uma intuição, era uma intuição, era a sua intuição. Aí ela procede. Alguns exemplos da intuição que ela tinha, né, do comportamento dessa outra pessoa. Ela não parava em nenhum emprego. Saía de São Paulo para estudar e trabalhar em outra cidade sem planejamento. Viajava para um outro país alegando que ia fazer um curso e não fazia. Comportamentos entre estes e outros que me deixavam bastante insegura, porque já sou uma mulher madura e desejo ter alguém responsável do meu lado. Dessa forma, o namoro não acontecia. Resolvi dar um basta de vez quando ela apareceu grávida. Escuta só, nós estamos falando aqui de uma relação de duas mulheres. Então, por enquanto eu não vou falar nada que possa ser que é o desejo dela de ter filho, né? E como as duas não podem produzir um filho dessa forma, da forma natural, né, possa ser que ela tenha pensado assim, eu vou arranjar alguém, um pai de aluguel, para que eu possa ficar grávida. Mas escuta só. Resolvi dar um basta de vez quando ela apareceu grávida. Segundo ela, foi uma produção independente através de uma inseminação artificial. Fiquei chocada, porque se ela queria namorar comigo, por que não me informou dessa intenção? Justamente. Já é a segunda bandeirinha vermelha, né? A primeira, ela não parava em emprego, e a segunda apareceu grávida, sem comunicar. Decepcionada, me afastei e durante todo o período da gravidez não a encontrei. 1 mês e meio após o nascimento da filha, ela me ligou e me convidou para visitá-la. Quando nos encontramos, ela começou a dizer para mim o quanto estava mudada. Declarou que, com a chegada da filha, tinha pensado nas atitudes inconsequentes dela e que estava mais madura. É o que todos nós esperamos, né? Quando uma mulher tem filho, que ela se torna um pouco mais madura. É a natureza, né? Mas nem todo mundo deixa a natureza agir. Fiquei encantada com esse discurso e dei uma chance para nos conhecermos melhor e aceitei finalmente namorá-la. E isso aconteceu depois de 3 anos e meio que nós nos conhecemos. Nós nunca havíamos tido intimidade. Houve uma conexão muito forte entre a gente. Ela era bastante carinhosa e me proporcionava momentos muito especiais. Porém, em pouco tempo, ela começou a ter algumas atitudes incoerentes. A principal delas é que alegou que estava com depressão pós-parto e que a mãe dela ficaria uns dias com ela para ajudá-la. Deu algumas desculpas esfarrapadas para que eu não a visitasse. Já é outra bandeira vermelha. Porque quando você ama alguém, essa história de dizer assim, ah não, eu estou precisando de um tempo só, isso é desculpa de gente que não quer ficar com você. Porque quando o homem ou a mulher está a fim de ter uma relação séria, ela não vai estar dando essa desculpa. O que ela quer é estar junto com essa pessoa. Então isso aí já é outro sinal. Aí ela continua. Não acreditei nessa história por conta de algumas contradições, tá vendo? Resolvi dar uma bisbilhotada na vida dela e cheguei em detalhes importantes que me fizeram enxergar a real situação. Resolvi dar uma bisbilhotada na vida dela e cheguei em detalhes importantes que me fizeram enxergar a real situação. Será, Flor? Bora ver. Descobri que é casada com uma mulher que foi morar no exterior por questões de trabalho. Quer dizer que essa namorada dela já era casada com outra mulher que estava no exterior por motivos de trabalho. A tal depressão era a vinda da esposa para o Brasil, olha só, para visitar ela e a filha. Soube depois que a criança foi planejada pelas duas. Aí, é nessa hora aí, né, depois de ter visto tantas bandeiras vermelhas, que era a hora de você pegar suas malinhas emocionais e, ó, correr dela.
Quando citei no início o comportamento dela em relação a emprego e estudo, soube depois que na realidade eram desculpas que ela me dava porque precisava acompanhar a esposa para os lugares onde ela ia trabalhar. Nos encontramos somente quando a mulher voltou para o exterior. Quer dizer que você era praticamente a amante dela. Olha só, pelo seu relato. Ela me procurou e disse que não amava mais a esposa e que não estava mais junta. Acreditei. Mais uma vez. Voltamos e fiquei mais tranquila, pensando que ela tinha resolvido a situação. No entanto, algumas coisas começaram a não fazer sentido para mim. Aí lá vem a bandeirinha vermelha de novo. Será que é preciso existir uma bandeira roxa para a pessoa entender que isso aí é golpe de gente safado? Porque nem tudo é o narcisismo, gente. Às vezes é safadeza mesmo. Às vezes vem da insegurança da outra pessoa, que reflete isso. Aí você já tem aquela situação que você contou no começo da sua carta, né, que também sofreu abuso quando criança pelo seu padrasto. Aí já sabe, né, duas pessoas emocionalmente fracas, uma insegura, que vestiu a roupa de safadeza, e a outra procurando amor. Aí é nisso que dá. Mas vamos seguir aí. Aí ela continua. No entanto, algumas coisas começaram a não fazer sentido para mim. Ela evitava me apresentar para os pais, alegando que a mãe era uma pessoa difícil e outros detalhes iam surgindo, fazendo com que a desconfiança reinasse. Olha só, a antena, a intuição falando, né? A desconfiança, a intuição. Resolvi tirar a prova dos 9 e após descobrir o telefone da ex, liguei e conversei com a tal mulher para saber a real situação das duas. O que eu descobri? Que elas ainda estavam juntas, tá vendo? A esposa ficou bastante surpresa e no primeiro momento queria o divórcio, porém em seguida resolveu perdoá-la. Resolvi terminar. Mas aí o que aconteceu? A moça me procurou incessantemente dizendo que me amava e queria resolver a situação para ficar comigo. Não, ela simplesmente queria ter o controle emocional da sua pessoa para que você ficasse ali como um vasinho de decoração para ser usado quando ela bem quisesse, porque é assim que eles fazem. Não importa. Não importa se é uma relação entre homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa. O comportamento de pessoas safadas são as mesmas. Aí ela fala, perguntei qual atitude ela tinha tomado em relação ao casamento e ela me disse novamente que havia terminado, mas que precisava ter algumas cautelas porque dependia financeiramente da mulher e precisava do dinheiro para se manter. Quando a conheci, ela passou a informação que era uma pessoa independente, com emprego e apartamento próprio, e quando iniciamos o namoro, disse que estava de licença gestante. Essas bandeiras aí que ela está te dando, já dá para formar até um arco-íris, porque de vermelho se tornou roxo e agora está se tornando preta. Nada era verdade. Por isso fiquei em dúvida se realmente ela tinha aberto o jogo com a esposa. Coloquei-a na parede e não fiquei surpreendida ao saber que ela não teve coragem em dizer a verdade. Tadã! A bandeira preta aí se aparecendo. Alegou estar arrastando o relacionamento até conseguir, segundo ela, um trabalho para ficar mais independente. Depois vai pleitear a pensão da menina. Dá o golpe, né? Diz que me ama e quer ficar comigo, mas precisa resolver essa situação e pede para que eu tenha paciência. Eu sugeri que quando ela conseguisse transformar a vida dela, que me procurasse. E Flor, tá aí, gostei. Porém, né, Flor, não aceita, pois quer que eu fique ao seu lado para fortalecê-la. Fortalecê-la de quê, Flor? Só se for do ego dela, para que o ego dela se torne maior, né? Tem uma esposa que me mantém a minha filha e tem uma amante. Para isso que ela quer que você fique do lado dela. Eu terminei o namoro, contudo ela me procura obstinadamente, tentando me convencer de todas as formas que me ama. Que ela não quer admitir, né, que vai ter que ficar só e ter que procurar outra amante. Porque esse tipo de gente, uma vez que ela trai, ela sempre vai trair. Sempre. Eu a bloqueei do WhatsApp e ela liga sem parar. Bloqueei o telefone e ela ligava do privado. Manda e-mail fazendo chantagens emocionais, vem na minha casa pedindo outra chance e faz muitas promessas. Eles sempre fazem.
chora copiosamente e justifica suas mentiras dizendo que tinha medo de me perder caso eu soubesse a verdade. Aí já é um sinal de que essa pessoa ela é tão insegura que ela não tem coragem de falar a sua verdade. Porque se ela tivesse chegado para você e contado realmente como a situação dela fosse, você não ia se sentir tão insegura e talvez o problema já estava resolvido há muito tempo. Mas essa história de dizer que estava com medo de te perder é porque ela sabe que o que ela estava fazendo não era certo. O medo dela era de perder aquela imagem de uma pessoa boa e ser batizada como safada, que no final das contas acabou sendo, porque para mim isso é uma safadeza. Uma relação saudável, gente, quando a pessoa está numa relação saudável, ela não tem medo de contar a situação que ela se encontra. Mas vamos ver o que foi que deu no final dessa carta. Além disso, me presenteia com cesta de café da manhã, flores, bombom e outros mimos e faz muitas declarações de amor. Aquela carreta de amor que eles dão quando eles percebem que estão te perdendo. Que é para você ficar assim naquela ilusão de que tudo vai mudar. Aí é café da manhã, cesta de café da manhã, como você está falando, flores, bombons. Quem não gosta de bombons, né, gente? Né? E outros mimos que ela está dizendo aqui. E faz muitas declarações de amor. Usa a filha dela também para me comover. É porque os bombons e as flores parece que não está dando muito resultado, não. Ela tem que colocar uma coisinha a mais, né? Já que sabe que eu me apeguei à menina. Olha uma coisa interessante que você está falando, Flor. Ela usa a menina porque ela sabe que você se apegou. A pessoa abusiva, ela te conhece melhor do que você conhece a si mesma. Ela sabe o seu ponto fraco, ela sabe o que você gosta, o que você não gosta, justamente para usar isso contra você e para o seu próprio benefício. Porque não tem muita diferença de uma pessoa abusiva para um narcisista, não. A única diferença entre um narcisista e uma pessoa abusiva é que uma pessoa abusiva talvez um dia possa mudar. Né? Se ela for por uma terapia, alguma coisa, mas as chances são bem pequenas. O narcisista não tem empatia, não está nem aí e nunca vai mudar. Essa é a diferença. Mas ela não mente só em relação à mulher. Teve uma situação que aconteceu que me deixou também muito chateada. Ela aproximou-se de uma amiga minha e as duas fizeram amizade e as ambas esconderam este fato de mim. Eu soube através de uma terceira pessoa. Pelo que eu entendi dessa história, ela queria informações sobre o que eu falava dela e o que eu fazia. Essa atitude resolveu em um rompimento de amizades com a moça. Quer dizer que você perdeu a sua amizade, né? Que não era amiga, porque a amiga que é amiga vai lá e diz assim, olha, eu não vou te falar nada não, se quiser saber de alguma coisa, vai lá perguntar para ela. E vai lá e fala para a pessoa, mas não fica ali por trás querendo ter vantagem. Qualquer pessoa que eu vou ter mais vantagem em amizade, porque existe também, existe pessoas que querem também somente ter vantagem daquilo que você pode dar para ela. Aí quando elas conseguem, ó, elas rasgam, fazem de conta que você não está nem aí. Nem existe, como é o caso dessa sua amiga aqui, né? Depois disso, combinamos que ela iria se afastar dela. Quer dizer, você falou para sua namorada, né? Você combinou com a sua namorada que ela ia se afastar dessa sua ex-amiga. Porém, descobri recentemente que as duas ainda se falam. Ou seja, ela também não cumpre acordos. Mas isso você já sabia desde o começo, Flor. Desculpa te falar, desde o começo. Era de bandeira vermelha para roxa e agora está tudo uma escuridão. Você só não vê a bandeira escura aí que está aparecendo aí na sua frente se você realmente estiver dentro mesmo emocionalmente nessa relação. E pelo jeito você está. Ou estava, né? Vamos ver. Tudo que eu fico sabendo é porque fico desconfiado de algum comportamento dela e acabo indo atrás e acabo sempre descobrindo uma nova mentira. Olha, gente, o quanto é importante confiar na sua intuição. Ela deixa bem claro. Aliás, a carta toda dela, ela fala sobre intuição. A intuição está gritando dentro da pessoa. Está dizendo, escuta o que eu tenho para falar. Dessa vez não é a sua insegurança. Então, é importante escutar a sua intuição. Lembrando que também é importante se conhecer, para que você possa usar a sua intuição de uma forma correta. Se você se conhece o suficiente para saber quando é uma insegurança e quando é uma intuição, você não vai estar muito tempo nas mãos de pessoas abusivas. Por que eu digo muito tempo? Porque nós, filhos de pais abusivos, temos a tendência de, às vezes, cair na mão de pessoas também abusivas. Mas o importante é ver os sinais e sair o mais rápido possível. Não importa o que os outros vão falar.
Então ela continua, tudo que eu fico sabendo é porque fico desconfiada de algum comportamento dela e acabo indo atrás e acabo sempre descobrindo uma nova mentira. Recentemente mexi na carteira dela e vi uma foto da filha dela. O tamanho dessa foto é de passaporte. Olha só pelo fato de você estar mexendo nas coisas dela já mostra que essa relação não é saudável. No momento em que você desconfia, que você está ali mexendo no telefone, mexendo na carteira, já é sinal de que você não deveria nem estar aí. Perguntei para ela diretamente se ela estava pretendendo viajar para os Estados Unidos, aonde a mulher dela vive, e ela negou. Claro que ela vai negar. Tu acha que ela vai dizer? Ela ainda não está com o passaporte na mão, ela ainda não está com passagem comprada, ela ainda quer curtir mais da sua força sobre as suas emoções. Tu acha que ela vai dizer que sim? Eu estou indo para os Estados Unidos. Não, porque aí os últimos dias que ela passar aí no Brasil é para quê, ó? Para abusar da sua bondade, do seu coração, da sua vontade de ter uma relação saudável. Para ela, tanto faz. Ela está indo para a mulher dela mesmo. Eu insisti nessa história várias vezes e ela continuou negando. Agora soube que a esposa está pressionando para que ela se mude para lá. Ela quer me convencer que vai para terminar o casamento e aproveitará para trabalhar e voltará daqui a 1 ano para abrir um negócio. Você não acredita, né, Flor? Como se fosse fácil, nesse curto espaço de tempo, conseguir juntar dinheiro colocando Insufilme em veículos, principalmente, amiga, nos Estados Unidos. É em qualquer lugar fora do Brasil. As pessoas têm a ilusão de que quando você sai do Brasil, você vai ficar rica. Acredite, se você não ficar pior do que você estava no Brasil. Porque em outro país, sem falar a língua, muitas pessoas sem documentação não têm as vantagens que tem daquelas pessoas que nasceram naquele país, que têm as documentações. E até para eles são difíceis, imagina para imigrantes. Então essa história de juntar dinheiro aí vai demorar mais do que 1 ano, viu? Não acredito mais nela e não vou esperar por isso. É isso mesmo. É isso mesmo, não espere não. Às vezes a gente fica tanto ali impregnada, que é assim que a gente fala lá no Piauí, impregnada numa relação ruim, que a gente empata a relação boa chegar. A gente está bloqueando, nós mesmos é que bloqueamos isso. Aí ela diz, não sei se o que ela faz tem a ver com um caráter ruim ou se pode ter um transtorno psicológico relacionado ao narcisismo. Olha, Flor, eu não sou psicóloga e acredito que nenhum psicólogo só num relato desse daria conta de diagnosticar alguém. E nós não estamos aqui para isso, estou aqui para ler, né, falar o que eu penso e você colocar sua história para fora. Mas uma coisa eu posso te dizer, pelo teu relato, o único diagnóstico que eu tenho condição de dar é dizer que essa pessoa é uma safada, uma sem vergonha, uma egoísta, que só pensa nela. O que sei é que ela mente muito e quando eu descubro ela sempre nega. Somente quando não tem jeito mesmo, admite. Porque aí vem, né, aquele medo de te perder. Como eu disse antes, gente, essa atitude de love bombing, de dizer assim, ah, eu te amo, eu te quero, eu vou mudar, acontece também com narcisista, mas também acontece com safadeza, com gente que é safada. Eles fazem a mesma coisa, porque é assim, de safadeza, aí dá o pulo pro narcisismo e dá o pulo pro psicopata, vai assim. O que sei é que mente muito e quando descobre ela nega. Somente quando não tem jeito ela admite. Entretanto, constantemente alega alguma razão ou algum culpado para suas atitudes. O perdão que ela pede não passa de pura teoria, porque na prática comete os mesmos erros ao outro. Tá vendo? Isso é safadeza. Como eu disse, eu não tenho condição de diagnosticar e nem quero ter essa responsabilidade de diagnosticar alguém com um transtorno. O que eu posso dizer é que pela carta, pelo relato que você me deu, a única coisa que eu posso dizer, isso é safadeza. O caráter dela é de safada. Sempre diz que não fará mais, mas que não tenho mais o que descobrir e blá, blá, blá. E você sempre descobre, né? Porém, não é isso que ocorre, tá vendo? Hoje me sinto mais forte para rejeitar suas abordagens. O contato está sendo zero. Ótimo, mantenha dessa forma. Ela utiliza de muitos artifícios para tentar chegar até a mim. Inclusive manda amigas me adicionar nos WhatsApp ou me liga para me convencer que ela me ama e que devo dar outra chance. Já dei inúmeras chances e tenho plena consciência que se eu ceder novamente estarei dando 1000 passos para trás.
Contudo, ainda estou abalada emocionalmente porque tudo é muito recente. Ficarei muito grata se relatar minha história em seu canal. Um abraço carinhoso, Flor do Campo. Não, Flor, eu que te agradeço por você confiar, né, enviar o seu relato. Eu te disse que não ia ser fácil para mim ler esse relato, porque eu não tenho muita paciência com homem safado, experiência própria. E eu só vim entender isso depois que alguém falou seriamente comigo sobre isso. Foi que eu fui entender que cada pessoa que chegava para mim dizia, poxa, mas é assim mesmo, não, dá mais uma chance, ela vai mudar, ele vai mudar, né? Quem sabe, isso é por causa da situação, do que ele passou. Não, isso é safadeza. E safadeza não tem diagnóstico, não tem remédio. O único remédio é a distância para esse tipo de gente. E eu fico feliz em saber que você tomou essa decisão de ter contato zero com essa pessoa. A melhor coisa que você faz é manter o contato zero. Principalmente quando eu li no começo da carta que você falou que foi abusada sexualmente pelo seu padrasto. E para mim é o seguinte, já é pesado o suficiente para nós carregar esse fardo de insegurança, de que a gente não é o bom o suficiente, causado pelos nossos pais. A gente ainda tem que carregar esse fardo por causa de uma relação que não vale a pena, de uma pessoa safada. Não. Aí não, aí a minha paciência já é zero. Não tenho paciência com isso. Tanto é que eu já tive 3 relações e não tenho vergonha. Porque do momento que a pessoa não me trata com amor, carinho e respeito, como ela prometeu e como eu estou dando para ela, já não é nem para me estar ali discutindo. Do momento que você está discutindo, se explicando numa relação, já é para sair. Olha o nosso caso, a gente vai lá, discute com nossos pais abusivos, os pais narcisistas ou a pessoa que nos maltratou, vai lá discutir, bate boca. Não funciona. E a safadeza, a falta de vergonha é assim. A safadeza, aí dá 2, 3 pulinhos, narcisismo, 2, 3 pulinhos, psicopata. São tudo assim, ó, indo na mesma direção. Então eu fico feliz por você ter tomado essa atitude. E para você que chegou até o final desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida, dá o seu comentário, o que foi que você achou dessa situação, compartilha. E não esquece, se você não está inscrito, aperte no se inscreva, acesse o sininho, para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para mais pessoas que realmente precisam escutar que ela não está só numa relação abusiva. E que é necessário parar, dar um basta nisso. Então, obrigada e até a próxima.